Graça e paz, boa noite. Quando a gente está na presença de Deus, a gente fica meio que perdido. Porque quando a gente adora a Deus, a gente se entrega totalmente a Ele, e você já não olha mais para si mesmo, e você olha para o Senhor. Por isso que Jesus, Ele diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando a gente olha para Jesus, a gente esquece de tudo e se enche dele. Nessa madrugada, quando foi 3 horas da manhã, Jesus, Ele me acordou e Ele começou a me falar um monte de coisa. E aí eu disse para mim mesmo: eu vou fazer uma coisa, eu vou levantar e eu vou anotar tudo que Jesus está me falando. O que Jesus, Ele fala para você é para uma eternidade. O que Jesus, Ele fala para você, Ele está garantindo para você a vitória. O Senhor, Ele disse certa vez para Abraão: procurei alguém para jurar, procurei alguém para ser um fiador, um avalista, mas eu não achei ninguém na terra. Então eu jurei por mim mesmo. Então a palavra que Deus, Ele te dá, Ele garante. A vida no Espírito, a vida no Espírito, ela é uma vida de upgrade, né? A vida no Espírito, hoje a vida no Espírito, ela é assim. Eu falo com convicção porque eu estou vivendo isso. Hoje você está aqui sentado na minha frente, e amanhã eu já não te vejo mais, você está nas nações. Essa é a vida no Espírito. A vida no Espírito é hoje você está trabalhando de empregado, amanhã Deus, Ele te colocou como empresário. A vida no Espírito é hoje você está solteiro, amanhã você já está casado. A vida no Espírito, ela não oscila. A vida do Espírito, ela é certeza, ela é fato do que vai acontecer em nossas vidas. Então, por isso que nós devemos dedicar a oração em línguas, dedicar a buscar o Senhor. Dedicar. O que você está fazendo hoje, ninguém pode saber. Ninguém sabe. Só Deus. Mas amanhã, Deus revelará o que você estava fazendo hoje. O que você está fazendo hoje, Deus sabe. E amanhã isso será revelado. Se verdadeiramente você quer buscar o Senhor. Então, a vida no Espírito, ela é uma vida de luz. Ela é uma vida de luz. A vida no Espírito é uma vida de alinhamento com o propósito de Deus. Abra a sua Bíblia, aqui em 2 Reis, capítulo de número 2, do verso de número 9.
Diz assim, ó. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu, no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Eliseu passou. Eu quero te convidar a você ler o versículo 9 comigo. Amém? Havendo eles passado, amém? Leia comigo. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Uma coisa que o cristão ele tem que ter hoje é uma vida de propósito. Se o cristão ele não tiver uma vida de propósito, ele não tem uma vida estabelecida em Deus. Ele é salvo, amém, mas não tem obras, mas não tem frutos. Os historiadores dizem que Eliseu, ele caminhou com Elias entre 8 a 12 anos. Uns dizem 8, outros dizem 12. Para chegar nessa ocasião aqui, nesse momento profético. Ele caminhou alguns anos. Ele serviu Elias alguns anos. Então, para um homem ele seguir outro homem, ele precisa ter uma vida de propósito. Ele precisa querer algo. Ele precisa ter a convicção do seu chamado. Ele precisa ter a convicção qual é o caminho que ele está andando. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O que Deus ele quer é um despertamento com a noiva. O que Deus ele quer é despertar a noiva a voltar a andar no caminho profético. O que Deus ele quer é chamar a noiva para um despertamento ao relacionamento, à comunhão. Eliseu ele entendeu o propósito. Eliseu ele sabia com quem ele estava andando. Eu te pergunto nessa noite, você sabe com quem que você está andando? Você sabe com quem que você está caminhando?
A Bíblia me diz que Noé andou com Deus. Um dia eu estava almoçando com a minha esposa em São Paulo, Deus falou para mim, assim como Noé andou com Deus, eu quero que a minha igreja anda comigo, eu quero que a minha noiva anda comigo, eu quero que a minha igreja desperta, se levanta e anda comigo novamente. É comunhão, é relacionamento, mas só que você só vai andar nesse caminho se você tiver uma vida de propósito, uma vida estabelecida em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, mover passa, mas a sua vida estabelecida em Deus nunca passa. Hoje você participa de um mover, amanhã você participa de outro, mas o seu relacionamento com Deus tem que ser estabelecido todos os dias, até a volta de Cristo Jesus. E Eliseu, ele entendeu isso. Eliseu, ele se decidiu em renunciar o que ele tinha para seguir o Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Se for preciso você matar a sua junta de boi, eu não sei o que você precisa matar. Mata, mas tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão com Deus. O que Deus espera é um relacionamento íntimo, é um relacionamento vivo com a igreja. É isso que Deus ele espera. Nós falamos de avivamento, muitas das vezes temos muitas teorias sobre avivamento, mas nós não temos atitude. Você sabe o que Deus ele quer? Deus ele quer que nós pegamos essas nossas teorias, esses conhecimentos que nós temos e nós manifestamos. Quando nós clamamos por avivamento para Deus, Deus ele fala, meu filho já foi na cruz, ele já pagou o preço, ele já derramou o Espírito, o avivamento agora está com a igreja tem que manifestar o avivamento. Ei, onde está o avivamento? Jesus disse, em Lucas 17, versículo 20 e 21, o reino de Deus está dentro de vós, então o avivamento está dentro de vós. Para você ver o avivamento, primeiro você vai ter que crer. Mas hoje nós chegamos em um certo ponto que nós ignoramos as práticas espirituais. Deus ele chama a igreja para estabelecer algo na terra, mas a igreja ela recua. Deus ele chama a igreja para jejuar, a igreja recua. Eu estou na graça. Deus ele chama a igreja para orar, a igreja recua. Eu estou na graça. Deus ele chama a igreja para adorar, a igreja recua. Eu estou na graça. Deus chama a igreja para voltar ao padrão da palavra, a igreja recua. Eu quero te dizer, Deus quer levar a igreja em novo nível, mas é preciso pagar o preço, é preciso mortificar a carne. É preciso renunciar. Ei, eu quero te dizer, cada um aqui tem um chamado, mas esse chamado depende de você. Esse chamado depende de você se despertar para o que Deus está falando hoje. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho falado para o Senhor, Senhor, faça eu entender o momento profético que eu estou vivendo hoje. Eu não quero ficar pescando, eu não quero ficar dormindo, eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu quero ser quente, fervoroso no espírito. Eu quero discernir e entender no meu espírito o momento que eu estou vivendo. E esse momento é para a igreja. Só que é preciso nós sairmos da zona de conforto. É preciso eu entender o que Deus está falando nessa noite. Elias, ele disse para o profeta Eliseu, o que você quer? Ele deu a legalidade para Eliseu pedir o que ele queria. Eliseu,
pede porção dobrada do Espírito. Eliseu pede o manto. Eu te faço uma pergunta nessa noite: o que você tem pedido para Deus? Qual é o seu propósito em Deus? Mateus 6,33 fala que é preciso, o principal, a prioridade, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe o que Eliseu pede? O reino. Você sabe o que Eliseu ele pede? O que Deus tem para dar para ele do reino. Ele não pede coisas terrenas. Sabe por quê? Porque Deus ele já me deu autoridade para eu possuir as coisas terrenas. Ele já me deu o governo do Espírito sobre a minha vida para eu tomar posse. Então eu não preciso mais ficar pedindo. Quando eu chego numa maturidade e eu entendo isso, Eliseu, ele chegou em um nível aqui com Elias, que Elias diz assim: dura coisa você pediste, porém, se você me vires, quando eu for tomado de ti, se te fará, se não, nada será feito. Eu tenho aprendido uma coisa nesses dias de hoje, que nós, a igreja, ela tem que dar respostas para Deus. Resposta do que, Tiago? Resposta do que Deus diz em sua palavra. Não adianta eu meditar na palavra e eu não dar resposta para ela. Não adianta eu vir todo dia na igreja e eu não dar respostas para o que Deus tem falado. Deus espera que a igreja dê resposta para Ele. A igreja quer um avivamento, então precisa dar resposta para o céu, para acontecer o avivamento. É preciso crer. É preciso ter convicção no que Deus diz em sua palavra. O porquê a igreja primitiva, ela viveu aquela explosão de glória, porque eles deram resposta para o céu, eles deram resposta para Deus, eles acreditaram que era possível o que Deus havia dito. Então, hoje falamos de propósitos. Mas eu te pergunto, o Senhor ele te pergunta nessa noite, mas qual tem sido o seu propósito diante de mim, diante do meu reino? Qual tem sido o seu propósito? Porque se o seu propósito for o meu reino, eu vou dar resposta para o que você tem estabelecido diante de mim. Quando Eliseu, ele pede, ele tinha convicção que aquilo já era dele. Ele tinha a convicção que ele ia receber a porção dobrada do Espírito desse manto. O que Deus ele mais quer é que nós acreditamos. O que Ele falou em nosso espírito é verdade. Então, quando nós ouvimos falar da oração em línguas, eu não dou a resposta para a oração em línguas. Por que eu não dou a resposta? Porque eu não oro. Quando eu ouço o pastor Heber falar de oração em línguas, de jejum, de adoração, de meditar na palavra, eu não medito na palavra, eu não adoro, eu não jejuo, porque eu não pratico, então eu não dou a resposta. Então não cobramos de Deus o que não respondemos para Ele.
Nós não temos o direito de cobrar de Deus avivamento, poder. Nós não temos direito de cobrar de Deus unção, se nós não damos respostas para o que Ele pede. Você sabe só o que Deus Ele pede de nós? Para eu e você mortificarmos a nossa carne e andarmos em um outro nível no Espírito. Então a igreja terá um avivamento. Mas primeiro Deus vai afunilar a igreja. A igreja vai ter um avivamento. Porém a igreja vai voltar a jejuar, a igreja vai voltar a orar. A igreja, ela vai ouvir o pastor Heber ministrando, ora em línguas, e a igreja vai mergulhar e vai orar. E esses dias eu me perguntei, o Espírito Santo de Deus me ministrando, e eu disse: Senhor, por que ouvimos falar da oração em línguas e as pessoas não oram em línguas? O porquê não oram em línguas? O porquê não oram? O porquê não jejuam? O porquê não buscam a tua face? Sabe o que Deus Ele me respondeu? Porque não tem propósito. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Vida sem propósito, você está desalinhado com o reino de Deus. Você está desalinhado. Você é um crente, você é salvo. Mas é uma árvore seca, sem frutos, sem obras. E Deus Ele não te chamou para isso. Deus Ele nos chamou para a gente andar em um caminho profético e em uma vida de propósito. Eliseu, quando ele decide seguir Elias, ele decidiu andar no que Deus tinha para ele. Ele decidiu andar, viver no que Deus tinha para ele. Então é isso que eu e você nós temos que ter. Eu tenho que decidir e me renunciar às minhas vontades, os meus desejos, e viver o que Deus Ele tem para mim. Igreja sem propósito, igreja sem relacionamento. Igreja sem propósito, igreja sem avivamento. Igreja sem propósito não é uma igreja curada. Igreja sem propósito não é uma igreja que é restaurada. Nesses dias, Deus está restaurando a visão da igreja. Nesses dias, Deus está restaurando o amor da igreja. Nesses dias, Deus está restaurando a comunhão com a igreja. Nesses dias, Deus está restaurando a fé da igreja. Nesses dias, Deus está restaurando o caminho da igreja, o profético da igreja. Deus está restaurando aquilo que sempre foi a vontade dele para a igreja. Avivamento, igreja, é o coração de Deus na terra. Isso é avivamento. Avivamento é a vontade de Deus se cumprindo na terra. Isso é o avivamento. Mas eu preciso entrar nisso. Eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso me lançar nisso. Então, Eliseu, ele se submete a uma liderança
para ele receber o manto, é preciso nós se submetermos a uma liderança para recebermos o que Deus ele tem para nós. É preciso você caminhar com quem tem propósito para você receber o manto. Eliseu, ele tem a convicção de que o manto é dele. Quando Elias ele é tomado, a primeira coisa que ele faz é possuir aquilo que já era dele. Pelo Espírito, pela graça, pela herança. Então não adianta nós querermos fazer um monte de coisa para Deus e não fazer o principal, é estabelecer uma vida com Ele. Hoje é tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de Deus visitar a igreja como nunca visitou. Hoje é tempo de visitação. Deus irá te visitar no teu quarto. Deus irá te visitar no teu carro. Deus irá te visitar na tua casa. Deus irá te visitar no teu trabalho, na rua, aonde você estiver. É tempo de visitação, mas eu preciso entender isso. Eu preciso discernir isso. Sabe por quê? Porque depois que nós arrumamos o templo, Deus ele vem, ele enche da sua glória. Então o propósito de Deus é que você seja cheio da glória dele. É que você seja cheio do Espírito dele. Esse é o propósito de Deus. E que nós, a partir de hoje, nós demos essa resposta para Deus, a qual Ele quer. Oramos e não temos respostas. Sabe por quê? Porque oramos e pedimos aquilo que não é da vontade de Deus. Agora eu tenho uma coisa, meu irmão, eu te desafio hoje. Hoje eu te desafio a você ter uma vida de propósito no reino de Deus. Que você irá ter uma vida de respostas. Uma vida de maravilhas, de sinais, a qual Deus Ele quer para a igreja. Amém? Esse texto de Elias, de Eliseu, ele é bem claro. Quem tem uma vida de propósito, anda com o manto. Quem tem uma vida de propósito, recebe o manto. Quem tem uma vida de propósito, recebe porção dobrada do Espírito. Eliseu, ele andou profeticamente e operou o dobro de sinais, de milagres do que Elias. O dobro. Sabe o que é o dobro? Então essa porção é para mim e para você hoje. Basta eu e você crer, tomar posse e manifestar no nome de Jesus. Amém? Graça e paz no nome de Jesus. Uma boa noite para vocês.